Boa noite. Estamos aqui com Boa a noite. convidada, com a nossa querida convidada Rafaela Machado Luz. Ela é uma estudante de pedagogia que fez magistério. E o que nos interessa é a experiência dela, que nós vamos contar um pouquinho aqui, que é a nossa apresentação no webinar. Vai ser sobre esse assunto. Por quê? Porque ela fez pedagogia, tá? E vai falar um pouquinho mais para nós sobre isso. E o estágio dela, que era para ser presencial, virou online. E o estágio virando online, depois ela acabou entrando para dar aula online também. Então foi algo muito, muito legal. E ela está tendo já na faculdade as aulas online, né, Rafa? E essa experiência foi um pouco diferente, assim. Isso foi uma coisa interessante para a gente contar. Então, se apresenta um pouquinho aí para nós, Rafa, e fala um pouquinho, então, dessa experiência que a gente vai conversar no webinar. Boa noite, pessoal. Então, me chamo Rafaela, tenho 21 anos. Eu terminei o magistério ano passado, então agora estou no segundo semestre de pedagogia na Cezuca. Estou trabalhando em uma escola, fazendo estágio como substituta, auxiliando um menino autista. E ano passado, então, eu iria fazer um estágio. Eu estava louca para esse momento, mas pensando que tudo seria, né, normalmente. E aí, do nada, eu mudei meu sistema de estudo, mudou a vida como estudante e também como professora, né? E aí foi uma loucura, mas deu certo. E aí, o que eu sei é que acabou fazendo uma oficina de gamificação, né? Isso deve ter sido muito legal, porque como tu acabou sendo, tu já é da geração online, tu acabou não tendo aula sobre isso, mas acabou tendo que fazer uma aula sobre isso. E pelo que tu me contou, assim, tu ainda foi autodidata, né? Pegando o material que as professoras iam te mostrando. Sim, eu precisei fazer isso porque em nenhum momento as professoras elas estavam tão também desnorteadas que elas não paravam para dizer assim, bah, agora eu vou ensinar como fazer uma roleta online, eu vou ensinar como gravar. Não, a gente tinha que ver o que elas faziam na hora e procurar coisas além. Mas eu nem procurei tantas coisas além. Na verdade, o que eu fiz foi observar as aulas da professora, ver o que, que ela usava, porque ela também já era bem digital. Mesmo que ela era mais velha, mas ela era bem digital. Então eu comecei a ver aquilo, me inspirei nela e procurei, né? Tanto que eu fiz a minha listinha ali na última folha do caderno, com aplicativos, com sites, e deixei tudo ali para ir usando um por um, né? Ver as possibilidades. Não, interessante é que ficou bem legal agora tu disse na folha do caderno, né? E pensar que agora Né? as tuas próprias crianças, tu estava comentando isso um pouquinho antes também, que eu achei muito legal, elas adoraram usar esses meios digitais, né? Aí tu estava falando do Oi, que elas logo que aprenderam a escrever, um pouco dessa história, fala para nós aí. Isso foi muito interessante porque muitas vezes as crianças elas têm mais rapidez que a gente, então várias vezes a gente tinha dúvida durante a aula, as crianças viam que a gente tinha dúvida, tipo, não estou conseguindo abrir alguma coisa, não estou conseguindo gravar a aula. As próprias crianças explicavam, pro, acho que se tu clicar ali vai dar certo. Se tu clicar aqui, eu não consigo te ver. Aí isso é muito interessante, né? Porque é a facilidade que eles já vêm com isso e a gente não. E a gente acaba aprendendo. Eu sabia um pouquinho, estava na metade, mas eles já estavam lá no 100%, né? Sabendo as coisas. Ah, sim. E outra coisa, como é que tu viu assim a questão da resistência, né? A mudança do modelo mental foi maior nas crianças, foi maior nos pais? A resistência das crianças foi pelo fato de no começo não tinha contato nenhum, já era estranho porque eles queriam falar, eles queriam abrir o microfone toda hora para ter aquela bagunça e não podia. A gente tinha a opção de mutar ali também, mas depois que voltou a ser o ensino híbrido, era muito estranho para eles o fato do distanciamento, por que, que não podia brincar perto, por que, que não podia encostar, por que, que não tinha que ficar de máscara o tempo inteiro. Isso é muito interessante, porque a gente tinha que ensinar os sons das letras. Como que a gente ia Ah, ensinar os sons das letras com uma coisa tapando a boca? Então, tinha situações que às vezes não dava, a gente tinha que tirar ou tinha que ser flexível, né? sim. E a questão dos pais é que eles tiveram muita resistência. Muitas pessoas até hoje pensam que se tu tá fazendo algo no computador, não tem nada escrito, tu não vai aprender. Ah, Então, muitos verdade. deles tinham esse conceito também, além de aprender a mexer, né? A situação econômica não foi tão difícil, porque eles eram de classe alta.
Porém, às vezes eles simplesmente não sabiam mexer, não sabiam entrar Sim. no link. Era questão mais assim técnica. Mais de técnica de uso mesmo, assim. É, E daí o pessoal ficava, será, como tu falou, será que você está aprendendo alguma coisa? Será que o meu filho está indo a algum lugar? Isso passou todos os níveis, né, Rafa? Assim, tu deve ter passado e deve estar passando isso também na faculdade agora, tá? Que ainda nós estamos num processo de transição para um outro modelo de ensino, né? Um modelo de ensino híbrido, o uso do online, que tu deve ter percebido muito, porque como tu iniciou no presencial e terminou no online, e agora iniciou a faculdade de pedagogia no online, então, e começou dando aula online, depois passou para o híbrido. Essas transições todas para ti ficaram muito claras, né? Quanto a gente tem que evoluir nesse sentido. E tu acha que a gente está, como é que eu vou dizer assim, a gente melhorou muito ou tu acha que teria mais algumas coisas que tu veria que dá para melhorar, principalmente nessa fase do ensino das crianças tão pequenas, junto à tecnologia, junto a essa alfabetização digital, vamos chamar assim? eu acho que a gente melhorou bastante e mesmo as pessoas que não queriam mudar, elas se obrigaram a mudar, elas tiveram que pesquisar, ir atrás. Mas eu acho que tem coisas para melhorar, porque eu vejo que tem professores que eles só usam aquilo que é obrigado, mas eles usam a mesma aula que eles dariam, a única diferença é que tem uma câmera na frente deles, então eles continuam passando uma coisa no quadro que está espelhado, não dá para enxergar. Eles não inventam assim, não procuram sites diferentes. E a gente sabe que as escolas elas não dão uma formação que deveria. Então, se tu não vai atrás, fica meio defasado. Mas Sim, eu penso que se tu já tá aí na situação, então tira alguma coisa disso, né? Aproveita. Então, eles poderiam fazer essa pesquisa e ir atrás. Por exemplo, eu vejo muito que a pessoa, muitos professores, o que eles usam de tecnológico? O Google Apresentações. Então, sim, Google Apresentações, mas e aí, o que dá para explorar disso? sim, eu imagino, porque Bom, no fim o pessoal fica só no padrão, é, e aí esse padrão ele não é o suficiente, porque nessa que nem tu falou, que tu desenvolve com eles, tu trabalha e faz, tem que ter algumas coisas de brincadeira, algumas coisas manuais, porque tem que chamar a atenção deles. E aí teve um comentário que a gente conversou anteriormente, que foi, que eu brinquei contigo, tu disse, tive que acabar até quase aprendendo a fazer desenho animado. né, Isso eu achei muito legal, porque se tu não consegue desenvolver todas as técnicas, vamos chamar assim, lúdicas para chamar a atenção, as crianças apegam e vão fazer outra coisa, porque são muito pequenos, né? sim, Então acho que isso é uma coisa que é a parte mais difícil, é manter eles atento à aula, não acha? é muito difícil, porque quando tu tá de forma presencial já é difícil, mas pelo menos eles estão ali, eles estão vendo as cores e tu consegue chamar a atenção deles porque tu tá ali na frente deles, né? Porém, Sim. se tu tá no computador, eles têm os barulhos, tem o animal, tem o pai fazendo alguma outra coisa, tem a TV ligada, então tu tem que fazer muito esforço para eles deixarem aquilo ali e olharem para ti. Isso é verdade mesmo. Ou seja, tu acaba tendo que desenvolver outra técnica de prestar atenção, que não é a mesma aquela da sala de aula, porque na sala de aula eles estão tudo ali sentado, né, na sala, só tá tu, vamos dizer assim, não há outro tipo de som perturbando. Agora, cada um tem o seu som perturbando, e o lance é conseguir unir todos eles, né? E tu Exato. conseguir sobrepor esse trabalho. Então, assim, e isto eu acho muito bacana, assim. E como é que tu viu, quando que tu se viu lidando com tudo isso, assim? Quando que tu pensou assim, agora tem que fazer esse conjunto de técnicas, assim? Saberia dizer? Sim. No começo, quando eu falei nosso estágio, ele não era, a gente não entrava já na aula, a gente só observava. Uhum. E também antes eu tive que gravar várias videoaulas, mas aquilo era ok, porque eu tinha um roteiro, né? Se errasse, podia começar de novo. Sim. Mas aí quando foi a minha primeira aula online, foi até curioso. Porque eu tive que contar uma história, me fantasiei igual, arrumei tudo igual. Porém, a internet da minha casa não funcionava também, era outro Wi-Fi. Então eu tive que ir lá na escola só para dar aula online. Aí adivinha, eu cheguei lá, o Wi-Fi não estava funcionando. Ah, Eu cheguei lá com antecedência, mas o Wi-Fi não estava funcionando. Eu pensei, é só o que me faltava, sair da minha casa
para dar aula, eu fiquei mais nervosa ainda. Daí, de última hora, eu arrumei, e aí tive que me acostumar, e era uma dobradura de sapo. Eu tenho muita dificuldade com dobradura, então eu tive que fazer aquilo 20 vezes para gravar. Porém, quando eu fiz a dobradura, foi muito difícil, porque eu tinha que mostrar assim a folha de longe, e eles lá da casa deles eu tinha que ver o que estava. Daí sim. E aí a questão do vinco, que tu mostraria tudo. Isso é tão bacana, tá? É tão bacana, que eu vejo assim que é uma coisa que realmente tu tem que acabar tendo outra visão sobre o processo de fazer, que nem tu está falando, tá? E o próprio teu processo, que eu chamaria atenção, assim, que é uma coisa que eu tenho visto como constante, né? É a revisão do uso da própria tecnologia, porque todo mundo acha assim, a tecnologia está pronta, nós temos internet, nós temos tudo. E não é bem assim, porque muitas vezes a coisa falha, aí tu tenta uma segunda opção, a coisa também não fica boa, e quando tu vê, tá, tu acaba realmente funcionando uma terceira opção que tu nem tinha pensado ainda que poderia ser viável, né? Sim. Uma coisa que eu ouvi muito foi essa questão de ter o plano B, C, não sei quantos, porque tu grava uma videoaula, posta ela no YouTube, mas e se a tua internet não funcionar? E se a pessoa não conseguir abrir o vídeo na casa dela? Aí tu tem que salvar o vídeo em outro formato. Aí tu tem que fazer uma versão textual, caso eles não consigam acessar. Enfim, tem que pensar em todos os lados. E isto eu considero uma das maiores mudanças que aconteceu realmente. É o caso do que o professor ele teve que não ter uma aula pronta. Ele começou a ter que ter várias aulas prontas, porque antes escrever uma aula era barbada. Escrevia ali no teu documento, montava o teu papel, e basicamente depois tu dava aula e ia melhorando isso. Hoje, muitas vezes, o que acontece? Tu montou a aula e tu detecta que dá para fazer uma alteração nela. Como é tudo digital, tu acaba fazendo essa alteração. Então, muitas vezes, quando tu vai dar aquela aula ou trabalhar com aquele material, tu já está na terceira ou quarta versão do próprio material na primeira aula, né? Sim, isso é muito triste porque tem pessoas que pensam que com a pandemia a gente tem menos trabalho pelo fato de só jogar um texto, programar, só que não é só programar ele. Tipo, tu tem que pensar no tempo do vídeo, na qualidade do vídeo, se vai ter barulho. Outra coisa chata também, que às vezes eu ia gravar a aula e eu tinha aquele horário para gravar a aula, daí bem naquele horário começa a furadeira, ou começa o cachorro. Tem mais essa parte, então tem vários detalhezinhos que as pessoas não pensam, né? Isso é importante, porque assim, olha só, tu tá vendo isso tudo que a gente está falando e tu já tem uma visão um pouco mais crítica por ter passado pelo processo de aprendizado assim e estar dando, bem nas séries iniciais, usando esse processo de aprendizado. Tá? Que eu vejo, a gente até fez uma outra entrevista com um professor da universidade, tá? Quem quiser pode olhar lá nas nossas entrevistas, e ele estava começando a falar de uma nova pedagogia, não da pedagogia, mas um novo ferramental pedagógico que vai na linha do que tu está fazendo na prática, tá? Que é justamente isso. E o som da furadeira e o horário que eu vou gravar, como é que eu faço, como é que eu coloco isso tudo? Porque antes produzir esse material que a gente falou era mais simples e agora se tornou mais dinâmico, né? Como você está falando. Então, assim, isto é uma coisa diferente, tu não concorda? Bem diferente, porque antes também, por exemplo, tu sabia que tinha que passar uma matéria no quadro, tu ia lá e passava e deu. Só que agora, se a tua forma de transmitir o conteúdo é por uma imagem, daí teu notebook estraga, a internet não funciona, o aluno não consegue ver, porque às vezes tu vai projetar e a pessoa não consegue ver. Sim. Aí como que tu vai fazer? Teve uma vez que eu tive que projetar uma letra, o aluno não viu, eu tive que pegar o papel e escrever na hora a palavra, senão ele não ia ver, ele só via a minha tela. Olha só! Viu? Isso é que chamo de inovação. Um pensamento de forma inovadora. E aproveitando isso, tá? Aqui a gente não vai explorar todo o webinar, nem todo o tempo da nossa convidada, Rafa, tá? É só uma degustação do que vai acontecer no nosso webinar. Então, Rafinha, assim, para sintetizar, se tu tivesse que sintetizar assim, a ideia disso tudo que a gente vai falar,
Como é que tu faria isso, assim, só para deixar os nossos ouvintes, espectadores lá do outro lado curiosos, porque é muita informação, tá? De algo que literalmente é novo, né? Então, eu pretendo colocar ali, contemplar o que, que eu achei de diferente, o que, que eu achei difícil como aluno, que eu estou achando até hoje ainda, Sim. o que, que eu fiz, as dicas principais que eu tirei de tudo isso, né? E mostrar também algumas situações práticas de aulas que eu dei, ou de algumas coisas que eu fiz, aplicativos, enfim. Ah, É isso que eu espero mostrar. muito bacana, Rafa. Então, assim, pessoal, não percam, tá? O nosso webinar do dia 16/10, tá? Nosso cafezinho, tá? De conhecimento começa às 9h30 e vai até às 10h30 com a nossa querida Rafaela. Tá? Vocês viram que ela é totalmente inovadora, com um monte de ideias, e o mais importante, vocês vão ter a visão de quem aprendeu de um jeito, teve que mudar para outro e agora está estudando para conseguir fazer outro, e tá tudo isso no meio dessas mudanças. E uma coisa que a gente tem que se ater, né? Isso veio para ficar. Então, até mais, pessoal. Uma boa audiência, uma boa no webinar. E aí, Rafinha, até mais? Até mais, então, espero vocês.